O Orçamento do Estado para 2012 foi aprovado na generalidade, como era previsto. O PSD e CDS-PP votaram a favor, o PS absteve-se. PCP, Bloco de Esquerda e Verdes votaram contra o Orçamento do Estado para 2012. Durante a votação na Assembleia da República, houve 18 declarações de voto das bancadas do PS, PSD e CDS-PP. A bancada do Partido Socialista foi responsável por 13 declarações de voto, a maior parte anunciadas por deputados próximos do anterior governo de José Sócrates. Dos partidos do governo houve também declarações de voto, 4 de deputados do PSD Madeira e uma do deputado do CDS Madeira. Neste segundo dia de debate do Orçamento do Estado para 2012, o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social realçou as medidas que o Governo tomou em favor dos mais desfavorecidos. O segundo dia de debate do Orçamento do Estado para 2012 não trouxe grandes novidades. No discurso inicial, o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social afirmou que as medidas de austeridade tomadas pelo Governo foram impostas pelo Memorando de Entendimento. Mas, mesmo assim, Pedro Mota Soares disse que o Executivo conseguiu ter consciência social. Muitas das medidas que temos de tomar não são uma opção do Governo. São uma obrigação de Portugal. Não foi uma opção do Governo que as reformas acima de um certo montante não progridam. Está escrito no memorando com a Troika e o Estado tem de o cumprir. Mas é uma opção do Governo aumentar, ao nível da inflação, as pensões mínimas, sociais e rurais. Pensões de 246, de 227 e de 189 euros, recebidas por quase 1 milhão de portugueses e que tinham sido congeladas pelo anterior governo. No final do discurso, o Ministro da Segurança Social decidiu antecipar as críticas à austeridade, a que teria de responder a seguir. Para aqueles que estão sempre a criticar as medidas da Troika como se não as tivessem negociado, como se fosse possível não atingir as metas, é preciso lembrar uma troika de medidas, essas sim, deste Governo, que são sociais do início ao fim. O deputado do PS, Basílio Horta, percebeu a mensagem de comprometimento com o memorando da Troika e deixou um recado ao Governo. Fosse outra a conjuntura e a manter-se a rigidez do Governo perante as propostas do partido, estou certo que o Partido Socialista votaria claramente contra este orçamento. O deputado socialista Miguel Laranjeiro recordou o debate do ano passado, quando o CDS ainda estava na oposição, e provocou uma intervenção do primeiro-ministro. Este é o orçamento de Estado mais antissocial, mais antifamília, mais anti-economia e anti-emprego que tivemos nos últimos anos em Portugal. O Sr. Ministro da Segurança Social acabou de ouvir o Sr. deputado Pedro Mota Soares há menos de um ano atrás. E aliás, o líder do CDS-PP e atual Ministro do Governo, desaparecido neste debate do Orçamento de Estado, diga-se, enfim, e desaparecido também, de certa maneira, do país. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, está, como é público, eu queria que era público, a acompanhar a visita de Estado do Sr. Presidente da República aos Estados Unidos da América. É esta uma missão essencial a do Governo a quem compete conduzir a política externa e, nessa medida, está amplamente justificada a ausência do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado. No decorrer do debate, a esquerda reforçou as críticas às medidas de caridade social do Governo. O Governo, com este orçamento, torna num inferno a vida de milhares e de milhares de portugueses. Atira cada vez mais pessoas para a pobreza, para depois anunciar esmolas, sabendo muito bem que não resolve nenhum dos seus problemas. E os senhores, de facto, andam a brincar, como aqui já se disse, à caridadezinha. Não tem outro nome. Os portugueses não querem brincar à caridadezinha. O senhor Ministro quase que chega ao pé dos portugueses e diz assim: empobreçam. Empobreçam porque depois têm um desconto na eletricidade e no gás. O Governo rendeu-se à austeridade e à recessão e preferiu taxar o trabalho ao taxar, por exemplo, as grandes fortunas. Mas o Bloco de Esquerda não se resigna a esta realidade. Apresentaremos propostas na especialidade para mostrar que há alternativas à austeridade. Aos cortes nos subsídios de Natal e de férias, proporemos um imposto extraordinário sobre o grande património. Propostas que começarão a ser discutidas nos debates na especialidade que vão decorrer nas próximas semanas. A votação final do Orçamento do Estado para 2012 será no dia 24 de novembro.
No encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2012, António José Seguro afirmou que o Governo não conseguiu provar que não há folga no documento. Relvas respondeu no seu discurso final. O Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares reafirmou a abertura do Governo para negociar as medidas do Orçamento, mas com limites. Folga, almofada e margem de manobra. Foram as 3 palavras mais ditas pelo Partido Socialista e as mais desmentidas pelo Governo ao longo dos 2 dias de debate do Orçamento do Estado para 2012. No discurso de encerramento, o líder do PS, António José Seguro, voltou a reforçar que não é preciso cortar os 2 subsídios à função pública e pensionistas. Ao longo deste debate, o Governo não conseguiu justificar a necessidade de cortar 2 salários e 2 pensões aos trabalhadores da função pública e aos reformados. Bem pelo contrário, o PS explicou que existe margem suficiente para devolver um salário e uma pensão. O líder do PS até compreende que o Governo haja por precaução, mas não o pode fazer a todo o custo. Compreende-se a precaução que qualquer Governo colocaria na elaboração do Orçamento de Estado para 2012. Mas este Governo exagerou na dose. Face ao que é conhecido, o Governo criou uma margem exagerada que aumentará os sacrifícios das pessoas e prejudicará ainda mais a nossa economia. Precaução, sim. Exagero, não. O Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares foi o último a falar antes da votação do orçamento. Miguel Relvas reafirmou a disponibilidade do Governo para negociar alterações ao Orçamento do Estado, mas dá pouco espaço de manobra à oposição. Esta nossa abertura para acolher alterações não é ilimitada nem incondicional. De facto, não estamos abertos a pôr em causa nenhum dos pilares essenciais da construção orçamental. Não aceitaremos pôr em causa, nem em risco, a meta de 4,5% para o déficit. Nem estamos disponíveis para pôr em causa o essencial do equilíbrio na repartição do esforço de consolidação entre receitas e despesas. Por isso, o Governo quer que todas as propostas apresentadas tenham os impactos quantificados, de forma a assegurar a neutralidade orçamental. Carlos Marques de Almeida, comentadora TV e Nuno Sá, deputado do Partido Socialista, são convidados deste Enfoque. Muito obrigado, ambos, pela vossa presença. Carlos, começo por si hoje. O Governo exagerou na dose da precaução? Não sei até que ponto o Governo terá exagerado, mas eu acho que numa situação em que Portugal está e que a Europa está, a prudência nunca será em excesso, nunca será excessiva. E, de facto, a nossa exposição e a nossa dependência relativamente a essa conjuntura e relativamente a um ano 2012, que se prevê que seja economicamente muito difícil também para a Europa, portanto, acho que essas regras prudenciais justificam algumas medidas. Agora, não lhes consigo quantificar se foi muito ou pouco prudente, mas acho que se a prudência esteve na origem e na fonte da decisão de tomar, de fazer este orçamento, acho que o Governo agiu bem, mesmo que isso tenha para os portugueses uma repercussão violenta, que vai ter, obviamente, uma repercussão violenta, porque o ajustamento é, de facto, bastante violento. E 2012 vai ser um ano muito difícil. Agora, do ponto de vista do PS, o PS não tem nesta circunstância uma alternativa, não tem uma opção, não tem uma ideia que de alguma forma possa ser contraposta relativamente ao Governo. É tão somente uma questão de grau, de dose. Vamos administrar uma dose mais ou menos forte. É uma questão da almofada? Sim, talvez seja uma questão da almofada, enfim, mas não acho também que seja o termo muito feliz, porque estas almofadas em geral, enfim, a almofada não evita o desastre. Apenas atenua o desastre. E acho que nós, na circunstância em que estamos, devemos, sim, prevenir e evitar o desastre, não atenuar o desastre. Portanto, falei na almofada, não acho que seja muito inteligente nesta altura. Mas, como eu dizia, a proposta do PS é, sobretudo, uma questão de grau. Não há uma alternativa, não há uma outra visão. Pode-se falar de uma austeridade inteligente, mas que no outro se contrapõe imediatamente uma abstenção violenta. Percebe-se que a mensagem é para o interior do Partido Socialista mais do que outra coisa, mas que, quando se olha para o debate sobre o orçamento, a percepção que está é que estamos perante um debate vazio. Ou seja, o Governo limitou-se a olhar para o programa de ajustamento, a concretizar num orçamento e pronto.
teve muito trabalho a fechar o orçamento, conseguiu fechar o orçamento, essa é a sua grande vitória. E mais nada, não há mais nada para além disso. Portanto, de alguma forma, o que nós assistimos hoje não foi propriamente um debate político, mas, sobretudo, o contrário, a negação de um debate político. Porque o que estava em causa era, sobretudo, um ajustamento financeiro de natureza tecnocrática, tipicamente. Não houve ali, nem nenhum dos partidos presentes, não houve ali essa ideia política. Este orçamento serve para quê? Parece que o Governo disse que era o relançamento da economia, mas depois não há lá grandes medidas que de alguma forma vão justificar, vão estimular a economia. Portanto, ok, fica a frase porque há um vazio no discurso político sobre esse estímulo à economia que não existe. Mas a sensação que dá é um debate esvaziado. Nós estamos a cumprir o programa e tivemos também que cumprir os preceitos constitucionais de debater o orçamento. Foram feitos. Pronto. E a partir de agora cabe ao Governo cumprir e cabe ao Governo também esperar que a Europa resolva o problema que tem para resolver e cabe a todos nós portugueses esperar que tudo corra pelo melhor. Nuno, António José Seguro agora neste discurso final afirmou que o Governo não conseguiu provar que não tinha de facto capacidade para eventualmente optar apenas por cortar só um dos subsídios que era aos funcionários públicos e uma das pensões aos reformados. Deixe-me fazer-lhe a pergunta ao contrário. O PS conseguiu provar de que há essa folga? Que há essa folga de facto? Bom, este é um debate que se iniciou na generalidade e vai prosseguir e, portanto, certamente será com toda a atenção que acompanharemos essa produção de prova que agora será feita na especialidade com propostas concretas. Eu, na minha opinião, penso que o PS conseguiu argumentar com lógica, com números, onde é que havia essa margem. E relativamente encaixa naquilo que o Carlos disse, mas eu não deixo de, não será bem discordar, mas de acrescentar aqui um outro ponto de reflexão. É que eu não menosprezaria tanto a questão do grau. De facto, o PS concorda, subscreveu um memorando e tem consciência das suas responsabilidades, até com o sentido de voto político, que são necessárias medidas de austeridade tendentes à consolidação orçamental, mas tem sempre que se ter presente a questão do crescimento económico. E aí é que entra o tal grau que o Carlos referiu. E usando uma imagem forte que queria usar, é a diferença entre uma overdose. É a diferença entre um coma, digamos, um copo, uma dose mais pode fazer toda a diferença para a intoxicação e ser o mal fatídico. O que é que eu quero dizer com isto? A austeridade, sim senhora, tem os seus benefícios no sentido da consolidação orçamental, mas em exagero pode ser uma overdose de austeridade, matando a economia. Portanto, eu não desvalorizaria assim tanto esse pequeno degrau, que esse pequeno degrau pode fazer a diferença entre uma sentença fatal, entre a overdose da austeridade ou uma austeridade inteligente. Bom, mas eu só posso um ponto. Mas é que a opção do PS não é uma opção que tenha essa estratificação e essa consubstanciação que o Nuno está a dar. O líder só pretende devolver uma pensão e devolver um ordenado. Tem mais propostas que apresentará, tem mais propostas. Agora centrou-se muito o debate político e também não resisto aqui a comentar uma outra nota que para quem gosta destas coisas da política, e estes tempos são fantásticos do ponto de vista documentário, de facto, o Carlos notou bem a ausência de debate ideológico, foi assim a expressão que utilizou. Os políticos neste momento têm medo, são fracos no sentido da manifestação do debate ideológico, porque o que se tem passado na Grécia, em Itália, e o que se está a passar à nossa volta e o medo que existe é que poderes fácticos, poderes financeiros têm muita mais força do que poderes democráticos eleitos e com maiorias absolutas e, portanto, até que ponto é que os políticos têm força face a esses poderes fáticos e não têm até algum receio de fazer o tal debate ideológico porque depois não se sentem respaldados, não se sentem apoiados e leva a essa ausência, de facto, às vezes desse debate ideológico. Mas que é preciso coragem de todos. O líder do PS falou, quando falou da Europa, falou que era preciso a emissão de eurobonds, falou que era preciso um governo
europeu, um governo económico europeu, e isso significa, e vai exatamente não vai ao encontro, mas vai de encontro, contraria aquilo que o Nuno está a dizer. Sim, porque isso implica... A afirmação do poder político, naturalmente. Implica uma transferência de soberania dos Estados nacionais para a União Europeia. E uma afirmação de uma visão e de uma estratégia política que é a raiz, é um dos pilares pelos quais passa a ultrapassarmos esta crise, mas que não está existindo. Mas é uma afirmação que contraria aquilo que está a dizer, porque reforça, sim, esses poderes que não são os poderes nacionais e que, pura e simplesmente, cilindram, entre aspas, mas são poderes diferentes dos poderes nacionais. Mas são poderes diferentes dos mercados financeiros. É uma entidade supranacional. Claro, mas o problema é sempre o mesmo. Ninguém delegou soberania, pelo menos oficialmente, aos mercados. Não, mas o grande problema... Mas o debate continua. Mas o debate continua porque, por exemplo, se for em Inglaterra, o que é dito é que essa cedência de soberania nunca foi legitimada pelo voto. Portanto, são os parlamentos que deliberam ceder essa soberania, porque ela nunca tem a chancela do voto. Logo, a transferência de soberania tem sempre a questão da legitimidade posta. Eu estava, Carlos, a referir, não tanto para ficar claro, na questão da soberania nacional, transferência de soberania nacional, e por isso eu acho que o discurso do secretário-geral do PS não é contraditório. Eu não tenho nada contra a transferência de soberania nacional, entendendo-se esta expressão como aprofundamento da integração europeia e do projeto europeu. Exatamente, não tenho nada contra e poderá passar por aí. Agora, quando eu me refiro a debate ideológico, é nacional e é internacional. É o debate político no seu todo, que acho que há medo e há fraqueza pelo que tem acontecido. Bom, agora, retomando a questão, o PS apontou duas folgas muito concretas, folgas, almofada, o que for, margem para não levar à tal overdose de austeridade, dando o quê? Algum poder de compra, alguma paz social, alguns estímulos ao crescimento da economia, designadamente também através de consumo, poupando aos pensionistas e aos funcionários públicos um dos subsídios. E referiu dois aspectos que estão longe de estar esclarecidos e a posição ainda vai no ad, como se costuma dizer, e o debate continuará. São eles as cativações orçamentais, que assistimos ontem durante a tarde ao debate, e não ficou claro, porque a questão depois foi objetiva, que era o conceito de cativação orçamental. O Governo diz que tem 1.000 milhões de euros, que é o montante que permitiria poupar um desses subsídios. O Governo diz que, de facto, reconheceu ao PS que existem 1.000 milhões de euros em cativações orçamentais, só que o que o Primeiro-Ministro disse é que esses 1.000 milhões de euros, ao fim e ao cabo, são orçamento, porque prevê na mesma gastá-los. Só que só serão dados como uma espécie de bónus de prémio à medida que os diferentes ministérios forem cumprindo o que orçamentaram. Bom, isto na minha perspectiva não é uma cativação orçamental. Se o Primeiro-Ministro, antes da execução do Orçamento de 2012, já está a dizer que essa cativação é para usar, agora vamos ver se os seus ministros estão a portar bem ou não, como é que as coisas correm. Bom, isto não é uma dotação provisional, então. Não é uma cativação orçamental. É uma dotação provisional. É simples, pode parecer complexa essa discussão, mas não é. Tem termos contabilísticos. Não tem nada de complexo, mas é simples. E, portanto, o PS aí disse existem 1.000 milhões de euros de dotações orçamentais, ou então transformem-nas em dotações orçamentais. Mas a dotação orçamental muitas vezes implica aumentar o rigor na execução orçamental dos respectivos ministérios e evitar surpresas. Ótimo, fantástico. Sim, ótimo, fantástico. É que também queria fazer essa afirmação. É que a austeridade obriga a bom senso e obriga à responsabilização de todos. O cumprimento da austeridade não pode ser posto só do lado dos portugueses. Mas calhar o Governo entende... Tem que se pôr também do lado dos ministérios. Mas calhar o Governo entende que também tem que fazer um grande esforço. O Governo tem que fazer um grande esforço de execução orçamental. E o desafio está precisamente aí. Pois então, vejam lá se são capazes de não gastar as tais cativações que fizeram. E hoje, outra questão. Está aí uma grande polémica em torno da transferência dos fundos de pensões da banca, que são precisamente 1.000 milhões de euros. Também há essa margem. O problema da recapitalização da banca também jogará com tudo isto, essa enorme polémica que também existe. Mas, havendo uma boa integração e negociação do fundo de pensões da banca, poderá permitir-se também que não haja o corte, porque corresponderá a 1.000 milhões de euros em estudos e cálculos que o PS tem, de não haver o corte de um dos subsídios, que consideramos injustos, e pode fazer a tal diferença do grauzinho a mais que pode ser
ser fatal. Há ainda propostas também que o PS apresentará, que já foi dito, que é a questão do IVA para a restauração. É a questão da linha de crédito de 5 mil milhões de euros para as empresas exportadoras, porque é um setor fundamental. É a questão dos apoios às PMEs e vamos ver como é que se fará o processo de privatizações. Tudo isto está presente o que é para terminar, porque o PS, sim senhora, considera a austeridade, como eu disse, mas por outro lado há uma preocupação fundamental que é o crescimento económico. Não vamos matar a criança com a água do banho, como se costuma dizer. Mas o PS, em vez de, se calhar não era possível, mas em vez de apontar a existência de folgas ou de margens de manobra orçamentais neste documento, não poderia ter, que era sinceramente aquilo que eu esperava e seguramente muitos portugueses, falando enquanto cidadão, apresentar de facto alternativas contabilísticas para além da margem? Não, nós sabemos isso aí. Se calhar é impossível, como diz o Governo. É muito difícil. E o secretário-geral do PS tem-no afirmado, a direção nacional do partido, nós temos consciência de que a margem é muito escassa. E daí também o nosso sentido da abstenção. Reconhecemos o exercício orçamental num cenário que é muito difícil e, portanto, a margem é muito escassa. Eu acho, sinceramente, não é por ser do PS e apoiante do secretário-geral, eu acho que o PS assumiu uma postura corajosa e patriótica, até como outros já reconheceram. E quero dizer, e sou testemunha, prova disso mesmo, a dificuldade de facto que é explicar aos cidadãos que atravessam dificuldades, aos militantes do nosso próprio partido, o sentido de voto do PS. E, portanto, o secretário-geral do PS corre e compra um grande risco político nesta estratégia. Agora, eu acho que ele coloca Portugal matéria, e os portugueses em primeiro lugar. E os mercados, os olhos que estão sobre Portugal, têm-se apercebido disso. E eu acho que os portugueses, com bom senso e com sensação também. E acho que o PS tem feito a tal oposição construtiva que os portugueses sempre reclamam, que está a apresentar números, soluções alternativas que não impliquem mais déficit. Isso há outros partidos da esquerda que o fazem, apresentam só, mas sem dizer como fariam. Dizer, bem, mas para além daquilo que já está orçamentado, conseguir ainda mais receita, de facto é um exercício difícil, mas que também poderemos para aí caminhar e haverá ficar algumas surpresas nesse sentido. Nesta matéria. Não, repara... Até avaliar pelas declarações de voto o Partido Socialista, eu não quero desvalorizar, de facto, há muitas figuras do Partido Socialista de grande responsabilidade e que reconhecemos no PS que acham que o PS devia votar contra. E havia também, e eu próprio reconheço, sendo um defensor da abstenção, que há muitas razões para votar contra. E, sobretudo, porque este governo comete o erro de não querer envolver o Partido Socialista, de hostilizar o Partido Socialista desde o início. E devia ver o que aconteceu na Grécia e na Itália, onde a maioria absoluta não foi suficiente para salvar os próprios primeiros-ministros. Portanto, Passos Coelho devia perceber isso. Segundo, é um orçamento, sobretudo, isto é que é a maior dificuldade e que leva muitos desses dirigentes, militantes, deputados, políticos do PS a achar que devia haver o voto contra, é que é um orçamento que vai além do que está escrito no memorando da Troika. Os cortes na saúde, na educação, a questão dos subsídios. E é um orçamento que vai ao arrepio político de tudo aquilo que Passos Coelho prometeu. Com uma diferença que só isto é muito importante, com uma grande diferença, dizem, mas no passado todos os primeiros ministros fizeram isso, prometeram uma coisa, chegaram ao poder e fizeram outra. Mas há uma diferença fundamental, é que Passos Coelho, houve uma espécie de auditoria às contas nacionais antes da assinatura do memorando da Troika e, portanto, Passos Coelho é o primeiro-ministro de Portugal que, quando vai para o poder, sabe exatamente a situação em que as contas públicas estão. Tanto que assinou um memorando também de entendimento com a Troika. Portanto, é uma diferença fundamental. Sendo que essa auditoria, teve seguramente algumas fragilidades, a avaliar até por aquilo que aconteceu depois na Madeira, não é? Pronto, porque se calhar a auditoria não foi tão profunda quanto deveria ter sido. Quando deveria ter sido feita, não é? Na Madeira. Resta saber se foi só na Madeira. Carlos, o BPN também ajudou. O Partido Socialista esteve bem, colocou o país acima dos interesses meramente partidários. Eu já aqui disse a semana passada que saudava a decisão do secretário-geral do Partido Socialista, mas ficou óbvio pelo debate e pela votação hoje de que dentro do PS há ali um problema. A estas declarações de voto e esta urgência em votar contra o orçamento significa que há ali um problema de autoridade dentro do Partido Socialista, que não se manifesta no imediato, mas que está ali um embrião de um problema.
Eu recordo um problema que passa pela afirmação de António José Seguro como um líder incontestado do Partido Socialista e como um líder incontestado e como candidato. O caminho do António José Seguro é o certo. O caminho do António José Seguro pode ser o certo. Ou seja, não se devia votar contra este orçamento por razões de Estado. Eu acabei de dizer isso. O caminho do António José Seguro pode ser o certo. O pior é que há para muitos socialistas e muitos deputados socialistas não é o certo. Mas e aí é que está o problema. Não são a maioria, não é? Não são a maioria, mas enfim, se fossem a maioria... Mas têm peso. Se fosse a maioria... Há sempre uma certa tradição nos orçamentos. Se fosse a maioria, certamente que António José Seguro não seria secretário-geral hoje. Se eles fossem a maioria. Mas está lá esse problema. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer, e António José Seguro disse que ele, como líder da oposição, não faria o que a oposição na Grécia fez ao governo. Mas provavelmente ele tem que se lembrar é que existe gente dentro do Partido Socialista que lhe farão a ele aquilo que foi feito na Grécia, se for preciso. Portanto, e por arrastamento fazem isso a Portugal. O problema é que hoje eu vi um líder da oposição, um candidato alternativo a Primeiro-Ministro de Portugal, e vi uma figura fraca. Vi o seu partido, o partido que ele devia liderar e que devia comandar e devia ser, neste momento que está lá há relativamente pouco tempo, há ali muito revanchismo, há ali muitos problemas pessoais ou políticos que não foram ultrapassados e que estão ali presentes constantemente e só esperam que haja uma oportunidade, um passo em falso para se manifestarem. E nesse momento, certamente, como é típico da política em Portugal, certamente que se esquecerá Portugal e as ambições pessoais falarão mais alto. Portanto, eu não fiquei muito descansado relativamente a essa postura de Estado, estadista. Aliás, ele tem um estilo muito neoguterrista, muito moderado, muito do consenso, muito moral, etc. Mas isso são virtudes. São virtudes para nós, mas se calhar para dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista não são virtudes, são defeitos. Porque o que nós vimos é que o que parece que para muitos socialistas neste momento o que era preciso fazer era uma oposição mais acutilante, mais agressiva, porque entendem que este orçamento é sobretudo uma acusação e uma espécie de atestado de incompetência ao governo do anterior do engenheiro José Sócrates. Nuno, temos um minuto para o final do programa. Acredita que o Governo e o Partido Socialista, nas negociações que vão agora decorrer, vão conseguir mudar alguma coisa? Eu quero acreditar que sim, embora o Governo, designadamente às vezes parece que é o Primeiro-Ministro de facto, o Ministro dos Assuntos Parlamentares de Estado, Miguel Relvas, tenha dado sinais contraditórios. Mas eu quero acreditar que o Governo mantém o tal espírito de negociação, o espírito aberto, o PS continua a apresentar propostas estudadas, sólidas, estudando os dossiês com números, com rigor. É preciso ter presente também aquilo que disse o Presidente da República, o que dizem até do ponto de vista legal muitos constitucionalistas, a contestação na rua vai agudizar-se e, portanto, eu quero acreditar que daqui até ao dia 30 de novembro haverá bom senso, ponderação e se criem as condições políticas e objetivas do ponto de vista dos números para que não haja esse golo a mais de austeridade. Eu não queria só passar... Foram 10% dos deputados do grupo parlamentar do PS, 10% tiveram esse sentido de voto. Fica feita essa ressalva. Carlos, eu só queria pôr um ponto. Eu, de facto, concordo com o João quando disse que, do ponto de vista dos cidadãos, os cidadãos gostavam de ver o socialismo democrático como uma nova opção para o problema político de criar um Estado social quando não há dinheiro. E isso é que nós gostávamos de ouvir o Partido Socialista começar a falar. Pode ser que apareçam essas propostas nos próximos tempos. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença neste enfoque que hoje foi dedicado ao Orçamento do Estado para 2012.